Olá pessoal, hoje a gente vai mergulhar em um tema que mistura cibersegurança, economia e teoria dos jogos, três áreas que à primeira vista parecem distantes, mas que quando se unem explicam muita coisa sobre o mundo digital em que vivemos. Você já se perguntou por que o Windows, que é usado por milhões de pessoas, é o sistema mais atacado por vírus e hackers do mundo? Enquanto isso, o macOS, o sistema da Apple, quase nunca aparece nas notícias com escândalos de grandes invasões. Ou então, por que o Android sofre tantos com os malwares, mesmo com tantas atualizações, antivírus e sistemas de proteção cada vez mais inteligentes? Será que é porque o Android é pior? Ou será que existe outro motivo por trás disso? Pois é, existe sim, e não é uma coincidência. Existe uma lógica matemática e estratégica por trás de tudo isso. E é sobre essa lógica que a gente vai falar hoje. Nesse vídeo eu vou te explicar como o tamanho do mercado e o nível de segurança de uma plataforma estão diretamente conectados e como essas duas forças formam um verdadeiro jogo estratégico entre três grandes personagens: os usuários, que somos nós, os hackers, que estão sempre tentando explorar falhas, e as empresas que precisam equilibrar segurança e popularidade para sobreviver. O que eu vou te contar aqui se baseia em um artigo incrível publicado no Journal of Cybersecurity chamado Malware and Market Share, escrito por Daniel G. Arce, da Universidade do Texas. Esse artigo traz um modelo teórico, mas extremamente inteligente, que mostra por que as plataformas mais populares tendem a atrair mais ataques e como isso cria um ciclo inevitável. Quanto mais popular uma plataforma mais vulnerável ela se torna. E quanto mais vulnerável ela é, mais precisa investir para continuar segura. Antes da gente mergulhar no jogo entre hackers e plataformas, precisamos entender o protagonista do problema, o malware. A palavra vem da junção de malicious e software, ou seja, literalmente software malicioso. É qualquer programa feito com o objetivo de prejudicar, roubar ou invadir sistemas sem o conhecimento do usuário. E o mais assustador é que muitos deles são invisíveis. Eles se instalam silenciosamente e agem sem deixar rastros aparentes. Existem vários tipos e cada um tem seu próprio estilo de ataque. Existem os vírus que se escondem em arquivos e se espalham quando você abre algo contaminado. Os worms que se replicam sozinhos, como se fossem pragas digitais viajando pela rede. Os Trojans, que se disfarçam de programas normais. Você acha que está instalando um jogo, um aplicativo, mas está abrindo as portas para o ataque. E os temidos ransomwares, que sequestram seus dados e exigem resgate, como se fosse um sequestro digital. E para você ver como isso é antigo, lá em 1978, um programador da Xerox, só por curiosidade, criou um pequeno programa que se autorreplicava dentro dos computadores da empresa. O código acabou saindo do controle e travou várias máquinas. Foi o primeiro worm da história. Na época foi um acidente, hoje é um pesadelo recorrente. Com o passar dos anos, o malware evoluiu. Saiu dos laboratórios, invadiu a internet e virou uma verdadeira indústria do crime digital. Hoje ele é usado para espionagem, extorsão, roubo de identidade e sabotagem. Segundo o Ponemon Institute, o malware é o tipo de ataque mais caro e destrutivo de todos. E não é difícil entender por quê. Ele pode atingir desde o seu computador pessoal até redes inteiras de empresas e governos. Mas além da parte técnica, existe também uma parte estratégica. Os hackers não atacam qualquer lugar. Eles escolhem alvos com base no retorno, onde há mais usuários, mais dados e mais oportunidades. E é justamente aí que a teoria de Daniel Arce entra em cena. Agora começa a parte mais interessante. O artigo trata tudo isso como um jogo, literalmente. Um jogo matemático em que cada jogador tenta tomar a melhor decisão possível, levando em conta o que o outro pode fazer. Isso é o que chamamos de teoria dos jogos, uma área da economia e da matemática que estuda decisões estratégicas. Nesse caso, os dois grandes jogadores são os usuários, que precisam escolher em qual plataforma confiar, Windows, macOS, Android, iOS, e os hackers, que decidem qual plataforma atacar. Os dois lados fazem escolhas que se influenciam mutuamente. Os usuários procuram segurança, praticidade e compatibilidade, enquanto os hackers procuram eficiência. Eles querem causar o maior estrago possível com o menor esforço. Isso cria um ciclo perigoso. Quanto mais uma plataforma cresce, mais atrativa ela se torna para os usuários e também para os hackers. A popularidade traz benefícios, mas também riscos. É como um jogo de gato e rato. A cada avanço da segurança,
o ataque evolui junto. E nesse jogo, ninguém fica parado por muito tempo. Para entender esse equilíbrio, Arce usa um conceito chamado externalidade de redes, que é quando o valor de um produto aumenta conforme mais pessoas o utilizam. Pensa no WhatsApp, por exemplo. Ele é útil porque todo mundo está lá. Se só meia dúzia de pessoas usassem, ele perderia o sentido. Isso é o que chamamos de efeito manada digital. Quanto mais gente usa, mais gente quer usar. E isso vale também para sistemas operacionais. O Windows, por exemplo, domina o mercado de computadores há décadas, porque mais empresas desenvolvem software para ele, e o que atrai mais usuários, o que, por sua vez, atrai ainda mais desenvolvedores. É um ciclo de reforço. Mas tem um outro lado da moeda. Quanto maior o público, maior o interesse dos criminosos. Por isso, os sistemas dominantes viram alvos mais lucrativos. Um hacker prefere investir tempo atacando o Windows porque tem muito mais gente usando. Então, paradoxalmente, o sucesso de uma plataforma a torna mais vulnerável. Agora vem a parte teórica, mas calma que eu vou explicar de uma forma bem leve. O modelo do artigo trabalha com duas plataformas concorrentes, como se fosse Windows e Mac ou Android e iOS. Cada uma tem um nível de segurança, medido entre 0 e 1. Quando o valor é 1, significa segurança total, e quando é 0, significa vulnerabilidade total. Vamos chamar P de segurança da plataforma 1, Q de segurança da plataforma 2. Os hackers decidem qual delas atacar com base em dois fatores: o tamanho da base de usuários e a vulnerabilidade, ou seja, o quanto é fácil explorar falhas. O que o artigo descobre é algo matematicamente elegante. A fatia de mercado de uma plataforma depende da raiz quadrada da vulnerabilidade da concorrente dividida pela própria vulnerabilidade. Traduzindo, uma plataforma ganha mercado não só por ser mais segura, mas por ser relativamente mais segura que a outra. Mas como essa relação é uma raiz quadrada, os ganhos de segurança crescem mais devagar com o tempo. Ou seja, melhorar um pouco a segurança no começo traz muito resultado, mas com o tempo é preciso investir cada vez mais para manter ou aumentar a vantagem. É uma relação de retorno decrescente, como acontece em vários fenômenos econômicos. Vamos ver isso na prática. Imagina se o macOS é 20% mais seguro que o Windows, mas tem menos de 10% de usuários. Mesmo assim, os hackers quase não se interessam por ele. Por quê? Porque o retorno esperado de um ataque ao Windows é muito maior. Isso explica porque os grandes ataques de ransomware, como o WannaCry, sempre começam no Windows. Ele é o alvo preferido dos hackers, como dizem os especialistas, porque é onde estão os usuários. Agora veja a ironia. Mesmo que a Microsoft melhore sua segurança, quanto mais segura ela se torna, mais ela atrai novos usuários. E com isso, mais hackers se interessam novamente. É um ciclo que nunca termina. O sucesso vem acompanhado de um preço, o preço da vigilância constante. O artigo analisa esse jogo em dois tipos de equilíbrio. O primeiro é o equilíbrio de Nash, onde os dois lados, usuários ou hackers, tomam decisões simultaneamente, tentando antecipar o que o outro vai fazer. Esse é o equilíbrio clássico da teoria dos jogos, usado para representar situações de competição pura. O segundo é o equilíbrio de Schalkenberg, em que os usuários escolhem primeiro e os hackers reagem depois. Nesse caso, os usuários agem como líderes e os hackers como seguidores. A conclusão surpreendente é que, em ambos os equilíbrios, o resultado final é praticamente o mesmo. Isso mostra que o vínculo entre segurança e market share é estrutural. Ele independe da ordem das jogadas. Não importa se os hackers reagem depois ou ao mesmo tempo. Quanto maior o mercado, maior a atração dos ataques. E aqui está o grande paradoxo. Quanto mais segura uma plataforma fica, mais ela atrai hackers. Parece contraditório, mas é lógico. Aumentar a segurança atrai mais usuários, e mais usuários significam mais dados, mais visibilidade e mais recompensa para quem conseguir invadir. Ou seja, o sucesso se torna o principal motivo da vulnerabilidade. Por isso, empresas como Microsoft, Apple e Google investem tanto em equipes de segurança, bug bounty e centros especializados como o Microsoft Security Response Center, criados justamente para responder rapidamente às novas falhas. Eles sabem que manter o topo do mercado exige gastar cada vez mais para continuar protegidas. A segurança, no fundo, se torna uma arma de competição. Não é apenas sobre evitar ataques, mas sobre manter a confiança dos usuários e, com isso, defender o próprio território digital.
O estudo do artigo mostra que segurança, mercado e comportamento humano estão profundamente conectados. A chamada regra da raiz quadrada não é só uma equação, ela é um resumo elegante de como funciona a sobrevivência digital. As plataformas mais seguras atraem mais pessoas, mas também mais ameaças. E para continuar crescendo, precisam investir constantemente, porque no mundo digital a segurança não é um destino. É uma jornada contínua. No fim das contas, o verdadeiro equilíbrio é aceitar que os hackers e empresas estão presos no mesmo jogo, cada um tentando se adaptar ao outro. Então, da próxima vez que você vê uma atualização de segurança no seu sistema, lembre-se, não é apenas uma correção de bug, é um movimento estratégico desse jogo invisível entre o ataque e a defesa. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem estuda tecnologia, segurança da informação ou até economia digital. E esse foi um mergulho do nosso artigo Malware and Market Share. Até o próximo vídeo.